Estamos de volta aqui no nosso portal RDC e agora eu tenho a grata satisfação de dizer a vocês que nós vamos escutar um mestre e um doutor. Ele vai falar conosco do Rio de Janeiro e vamos tratar sobre esta polêmica que envolve, vocês sabem, e nós estamos há dias já tratando desse assunto, que uma diretora de uma escola pública em Santa Cruz do Sul, aqui no interior do Rio Grande do Sul, manifestou-se horrorizada com pelo menos 50 parágrafos, 50 momentos de um livro destinado a um trabalho que tem que ter um protocolo, inclusive, de ações que têm que ser feitas dentro da sala de aula para conversar e debater questões que envolvem racismo, entre outros. Mas usando termos chulos, pornográficos, agressivos e que em nada contribui, inclusive, com a pretensão. Então, o que chamou a atenção foi que o desdobramento político deste assunto foi o governador do estado do Rio Grande do Sul, ao receber a denúncia e a solicitação de que houvesse o recolhimento desses livros. O governador do estado do Rio Grande do Sul lavou as mãos. Disse simplesmente que não é com ele e que os livros podem continuar em bibliotecas públicas, em escolas públicas, sendo ali tocados na consciência de crianças e adolescentes. Quando nós estamos falando de educação, o bem maior é algo que nem você, nem eu temos condições de mensurá-lo, porque ele já atinge um nível tão elevado, nós estamos em nível de alma. Só Deus entende isso. O que nos cabe é seguir uma lógica, escutando quem entende do assunto, quem tem conhecimento do assunto. E deixando a politicagem de lado, deixando o poder e preços em prol de valores. Esse é o patrimônio que todos nós, adultos, temos obrigação de lidar com esse tema. Deixando o verdadeiro patrimônio para as nossas crianças, para os futuros também do nosso mundo. Fazendo o certo, que é banindo aquilo que maltrata crianças, adolescentes, naquilo que é mais puro deles, que é a sua consciência. Nós não podemos nivelar por baixo. Se tem famílias desestruturadas, crianças que estão em situação de risco ou até mesmo em situação em que é avassalador, esse não é a nossa métrica. A nossa métrica é olhar para cada vida e elevá-la. E cabe a nós aqui, pelo menos meu papel aqui, minha responsabilidade é oferecer a você, pai, mãe, você tutor de criança, você que está agora nos assistindo, professor, diretor, enfim, envolva-se com a educação. O meu papel aqui é trazer informação para sensibilizá-los do quão grave o nosso país se encontra nesse momento e nós temos completa condição de pegar para nós esse assunto e dar um freio nessa grita irresponsável e trazer a coisa dentro das questões técnicas. Então, eu chamo aqui para conversar comigo o Dr. Mauro Rosa, doutor em letras, professor adjunto da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bem-vindo, com muita honra lhe recebo. Que bom o senhor estar aqui. Gostaria de lhe escutá-lo, gostaria que o senhor manifestasse inicialmente o que o senhor acha interessante trazer para nós aqui, o seu olhar sobre esse assunto, sobre esse momento. Quero agradecer pelo convite. Para mim é uma honra. Roberta, a primeira preocupação diz respeito a essa questão da sexualidade. Nós estamos diante de um livro que, num determinado momento, numa parte expressiva do livro, usa palavras que são extremamente chulas, conforme você anunciou, não é? Ali, eu não posso chamar aquilo de erotismo, você qualificou muito bem. Erotismo ou sensualidade estão lá no Machado de Assis, por exemplo, no famoso conto Missa do Galo, que é um primor de literatura, não é? Essas questões de sexualidade são tratadas lá com muita sutileza, com muita elegância, e é preciso ter um alcance de maturidade emocional e afetiva
para perceber esses elementos em Machado de Assis. Então, o jovem ingênuo e imaturo não perceberá, ele perceberá quando alcançar a maturidade. O livro do qual nós falamos, não, ele é extremamente vulgar. A sexualidade lá é vulgar, não é? Isso é um problema, porque, veja bem, eu não quero ser puritano, não quero ser pudico, não é essa a questão. A questão é que o jovem, conforme o próprio ECA diz, a criança, eles precisam ser protegidos. E a escola é um dos principais lugares que devem oferecer essa proteção. O professor tem o dever ético, moral, profissional de oferecer essa proteção, não é? O que aconteceu ali foi um simulacro de democracia. Porque os defensores do autor e os defensores do livro, da editora também, dizem que o processo foi democrático. Mas ele não foi, ele não é. Ele já não é democrático há muitos anos, e eu explico por quê. Veja bem, o professor recebe lá na ponta uma lista digital de obras para escolher uma parte delas. Ele não recebe as obras, ele não tem o livro diante de si. O que ele tem é um nome, um autor, uma editora, quantidade de páginas e uma sinopse. Veja, Roberta, sinopse, eu não estou falando de resumo e nem de resenha, eu estou falando de uma sinopse, é um texto muito curto, muito enxuto. Então, imagina só, suponha, eu sou um professor conservador. Eu recebo a sinopse de um livro que diz assim, obra de autor premiado pelo concurso Jabuti, da grande editora Companhia das Letras, cujo título é O Avesso da Pele, que fala do preconceito racial e defende a igualdade entre brancos e negros. Ora, isso é bom. Nenhum conservador liberal é racista. A rigor, não defende o racismo. Então, se eu tenho só isso para avaliar, a minha tendência de aprovar uma obra dessas é enorme. Concorda comigo? Então, Roberta, primeiro eu preciso te dizer isso. O processo não é democrático, ele parece democrático. E por que ele é assim? Porque antes da lista chegar àquela secretaria que comprará os livros, portanto, aquela secretaria que elaborou a lista, houve um lobby político. E esse lobby político é feito pelas grandes editoras. Entende o processo? Se eu tenho grandes empresas que lidam com contratos milionários, às vezes bilionários. Veja só, aqui recentemente no Rio de Janeiro, a Secretaria da Educação comprou 600 mil em livros e comprará pouco mais de 500 mil em breve. Portanto, nós estamos falando de 1 bilhão. Né? É muito dinheiro em livro. Então, e no MEC, esse valor é elevado a alguma potência. Portanto, existe muito interesse financeiro em jogo e os grandes distribuidores de livros, os grandes editores, eles fazem lobby, eles elegem senadores, eles elegem deputados, às vezes nomeiam secretários por influência. Então, o processo de formação dessa lista começa fora da secretaria, não é? Quando a coisa chega para o professor, já houve uma triagem, e essa triagem é metade ideológica, metade interesse econômico. Portanto, se eu escolho 20 em 100, a minha escolha, ela necessariamente porá nas prateleiras das bibliotecas aquilo que o ideológico determinou. Entende? Sim. Professor, eu acho importante um esclarecimento. Então, nós entendemos que há necessidade primordial que todo o diretor de escola, para poder fazer a escolha dos livros que serão atendidos à sua escola, precisa recebê-los na sua integralidade, para que o diretor também possa ser responsabilizado, para que haja um esclarecimento total, uma transparência, como todo o processo deve ser. Esse é um ponto que me parece assim urgente.
Eu gostaria de lhe perguntar a respeito exatamente deste Plano Nacional do Livro. Ele é um plano que hoje ele está em vigor e ele está atrelado ao Plano Nacional de Educação, que vigora há 10 anos e que vai ser modificado neste exato ano. O Plano Nacional de Educação que está em vigor, obviamente, está demonstrado a sua total falência enquanto plano que busca a educação verdadeira. Talvez para militar tenha funcionado. Talvez para utilizar a consciência das crianças e dos jovens para distorcer tenha dado certo. Mas é impensável crianças chegando no colégio, em vez de estudar química, literatura, história, geografia, matemática, no bom sentido, matemática eles dizem que estão tendo na grade curricular, eles estão agora trabalhando com ideias do tipo, a ação está em suas mãos, ou de olho na rede digital, ou o que rola por aí. Isso é a falência total daquilo que nós precisamos, enquanto adultos, oferecer, porque isso está previsto na Constituição, é nosso dever dar esse direito, atender a esse direito de toda criança e adolescente ter a educação verdadeira. Mas a minha preocupação, e eu espero que os parlamentares anulem o CONAI que houve em janeiro, agora em fevereiro, dia 28, 29 e 30 de fevereiro, o CONAI que ocorreu, ele precisa ser anulado, total, anulado, refeito, para um plano verdadeiro, técnico, analisado em minúcias o plano que existiu, para fazer um novo plano com base em novos protocolos e em novas metas para atingir esses resultados. Senão, não há de se falar em plano, pode chamar de qualquer outra coisa, mas plano não é. Eu gostaria de saber se o Plano Nacional de Educação, que possivelmente, então, vige de 2014 até agora 2024, tem alguma influência nesse local, nesse Plano Nacional do Livro e do Material Didático. É cheio de siglas, o MEC é cheio de siglas, mas eu me refiro a quem é que escolhe que determinado livro participa desse plano e outro determinado livro não participa, para a gente entender se há alguma interferência, algum monopólio de editoras, como que se escolhe, com que base, com que critérios, e para evitar que isso aconteça nesse novo plano que será feito a partir de agora. Veja bem, uma complexa, porque envolve não só a questão dos livros, como também o Plano Nacional, o CONAI, o novo ensino médio, não é? As duas coisas estão intimamente conectadas, porque o livro didático é um instrumento da propaganda ideológica. No passado, veja só, quando eu comecei a carreira, as editoras enviavam os livros didáticos pelos correios para os endereços dos professores. Os professores, portanto, formavam as suas pequenas bibliotecas de livros didáticos e eram eles que, nas suas escolas, diziam para as diretoras, olha, na minha disciplina de literatura brasileira, eu quero este livro, eu quero este autor, eu quero este dicionário. Então, os professores já tiveram poder de influência até final dos anos 90. Isso ainda acontece em alguns cursos, como os cursos de Direito, de Medicina, mas ensino médio, ensino fundamental, isso já não existe. O processo como eu disse, é pseudo-democrático. Essa diretora, Roberta, que fez essa denúncia, e que inclusive assinou a ata, né, na própria escola, ela foi vítima desse engodo. Por quê? Porque como é que um profissional é capaz de, sem receber o livro, por conta própria, adquirir 100 exemplares para exercer o seu dever de rigor e de análise acurada das obras? Ele não vai fazer isso, né? Então, ele acaba confiando nos colegas, nos outros professores que participaram da análise e que fizeram aquela seleção.
Ao final, a diretora recebe aquela lista, forma uma ata e assina, em confiança. Portanto, é assim que tem funcionado e é assim que funcionará enquanto esta estrutura estiver aparelhada como está, não é? Bom, por que isso tem relação profunda com a estrutura nova que se apresenta agora? Porque o modo de ser da organização das disciplinas mudou. A estrutura de aproximação delas mudou. E o aluno passou a ter o direito de escolha. Como é que funciona hoje? E aí ficou muito famoso o caso da menina que publicou recentemente um vídeo, né? Criticando essas duas disciplinas, o que rola por aí e de olho nas redes digitais. Hoje, os adolescentes podem escolher dentre 3 possibilidades. Ou eles fazem um curso tradicional, com as disciplinas clássicas, ou eles optam por uma formação técnica, profissionalizante, ou eles optam por essa coisa que nós estamos discutindo agora, esse conjunto de matérias cujos nomes são muito estranhos. Então, veja bem, eu vou te contar um caso que aconteceu profissionalmente comigo agora, aqui na Assembleia Legislativa. Eu sou assessor de um parlamentar aqui, do deputado Alan Lopes, que é o presidente da Comissão de Educação da Alerj, e chegou para nós a avaliação de um projeto de lei da esquerda que, com palavras mais suaves, institucionaliza agências de checagem dentro de cada escola de ensino médio do estado do Rio de Janeiro. Então, você imagina, no ano passado é protocolado um projeto desses e neste ano o estado do Rio introduz uma disciplina chamada De Olho nas Redes Sociais e outra chamada O que Rola por Aí. Nesse projeto de lei, Roberta, o proponente diz que os professores da escola e, em parceria com a Universidade Estadual, os professores da Universidade Estadual prepararão os alunos para identificarem notícia falsa, fake news. Então, você imagina como as coisas se encaixam, não é? Como a chegada de uma disciplina chamada O que Rola por Aí, ao lado de Olho nas Redes Sociais, pode ser, do ponto de vista ideológico, usado dentro da escola para criar a cultura da denunciação. Então, eu fico muito preocupado com isso, Roberta, pelo seguinte: além da possibilidade de trabalhar em essas questões, veja, o aluno pobre da escola estadual, ele terá, aquele que escolher esse bloco, ele terá desvantagens em relação ao aluno do Colégio São Bento do Rio de Janeiro, do Colégio do Santo Inácio, dos Jesuítas do Rio de Janeiro, entendeu? E aí, como parece mais fácil ser aprovado numa disciplina chamada O que Rola por Aí, a tendência do aluno, já mais fraco do ponto de vista da formação, é optar por isso, entende? Então, nós estamos diante da possibilidade de rebaixamento ainda maior das classes menos privilegiadas no que se refere à qualidade da formação. Né? E até pergunto se há uma esperança nesse sentido, que nós estamos nesse momento numa janela de oportunidade como nunca estivemos, que é a sociedade civil organizada pegar para si o assunto educação, as famílias pegarem para si o assunto educação e com o apoio de excelentes professores, excelentes diretores, instituições organizadas, pessoas que têm consciência, unindo-se e exigindo dos parlamentares, que também há muitas pessoas bem intencionadas, fazendo com que essa maioria que somos confronte e cria uma barreira. E nós temos legislação que apoia, porque nós temos a legislação que nos oferece um novo plano, que se nós fizermos ele corretamente, dentro desses conceitos, a gente destrói com essa tentativa e com essa arma.
Então, eu lhe pergunto, o que nós temos que fazer nesse momento, a partir do ponto que nós já temos o diagnóstico, nós já entendemos o jogo, ele está sendo exposto, e uma vez exposto, ele está enfraquecido. Há muitos alunos conscientes, porque há muitos pais que já têm feito esse trabalho de formiguinha. É uma questão de chamar a outra turma que ainda não veio. Eu duvido o pai e a mãe que não fique orgulhoso de ver o seu filho feliz, bem-sucedido e respeitado pela sua educação, pelo seu conhecimento. Então, esse é algo fácil, que a gente conquista, sim, o envolvimento das famílias, tenho certeza. É algo que a gente pode levantar como um valor e trazer como uma grande propaganda, no bom sentido, de dizer, agora a onda é ser excelente nas matérias, é você aprender com base no conhecimento, confrontar, com base nos dados, confrontar. Então, vamos falar de Amazônia, vamos falar de clima, mas nós temos conhecimentos da geologia, da geografia, da história, de toda a questão que envolve esse assunto. E aí tratamos do assunto. Quer dizer, eu acredito que se nós nos unirmos, a gente muda rapidamente. E diferente do que muitos pensam, o resultado da educação, ele é rápido. Um bom professor em sala de aula muda uma turma em 6 meses. E mudar uma turma para melhor em 6 meses é dar um novo destino para essas almas. É muito, muito poderoso esse assunto. Eu lhe pergunto, o que nós temos que fazer? Roberta, o conjunto de ações necessárias é enorme. Mas, basicamente, nós devemos fazer 2 coisas. Formar os pais, estimular os pais através de iniciativas, grupos de estudos nos nossos bairros, estimular os pais a participarem efetivamente da experiência escolar dos filhos. A maioria dos pais brasileiros, essa maioria é de gente que não se sente preparada para isso, que acha que não tem condições de cuidar da educação dos filhos. Então, eles entregam confiantemente aos professores, né? Isso precisa mudar. A participação dos pais precisa ser maior. Agora, nós estamos diante da possibilidade de mudar isso no âmbito dos municípios. As eleições municipais que se avizinham são um caminho importante. Porque, Roberta, a educação das crianças está nas mãos dos municípios. Verdade. Então, nós temos que observar os candidatos que se nos apresentam e temos que eleger alguém que tenha vigor e preparo para atuar no campo da educação e, sobretudo, eleger com uma boa quantidade de votos alguém que tenha esse perfil para que esse vereador possa, tome posse, requerer para si, junto ao presidente da Câmara, a presidência da Comissão Municipal de Educação. Veja, o deputado federal Nicolas Ferreira assumiu agora a Comissão de Educação da Câmara. Essa é uma comissão das mais importantes. Graças a Deus está nas mãos dele. Ele é um político que tem maturidade política, ele tem inteligência política. Eu espero que ele nomeie assessores que conheçam a educação. Porque, veja bem, Roberta, nessa questão das eleições municipais, muitos vereadores precisarão fazer acordos para conseguir votos, né? Para alcançar apoiamentos de todo tipo. Então, na hora de nomear o gabinete, às vezes, há comprometimento. Mas uma coisa não pode ser comprometida, que é a colocação de gente que conheça de fato a educação. Não só a educação do ponto de vista da teoria da educação, mas de seus mecanismos políticos, sua estrutura burocrática, seu modo de ser nas secretarias, os jogos que são as mecanismos de exploração das ideias no campo da educação. Isso é fundamental. Então, este é um ano crucial para que nós façamos
nos nossos grupos de WhatsApp, nas nossas redes sociais, no nosso bairro, na nossa cidade, esse tipo de mobilização voltada para a eleição de vereador efetivamente comprometido com a qualidade da educação das nossas doutor... As creches. As creches, sim. Do ponto de vista, nós infelizmente estamos finalizando a nossa entrevista, eu vou fazer uma última pergunta, mas assim, esse é um ponto que me parece que, sim, é o resultado da política, mas todo político, ele precisa do aplauso e do voto. Para ele conquistar esse voto, esse aplauso, se nós temos uma sociedade, famílias, bairros, escolas, com a exigência nesse nível, que nós queremos uma educação verdadeira, isso vai acontecer. Lá dentro eles têm que fazer isso e eles farão, porque sabem que estão expostos. Mas para a gente chegar até aí, o que a sociedade civil organizada pode fazer? Por exemplo, essa diretora, eu não a conheço, mas se eu fosse ela, eu chamaria os pais na escola e diria, olha, eu fiz a minha parte, isso aqui é uma vergonha. Eu estou obrigada por conta de um governador, mas eu, enquanto profissional, preciso lhes avisar. Isso é uma vergonha. Vamos pensar juntos em como nós, escola, vamos atuar com isso. O que vai gerar? Todas as famílias vão entender que elas não se sentem representadas e mais do que isso, protegidas pelo político. E político é isso aí, desculpa, mas é a verdade. O que me interessa é a criança, é a família forte e que apoie gestores, diretores e professores. A família precisa apoiar o bom professor. A família precisa apoiar o bom diretor. Se uma escola consegue esse êxito, isso vai triplicando. A gente chama o Ministério Público, a gente chama um monte de gente bacana que vai atuar conosco. Eu queria, se o senhor pudesse nos dar uma luz sobre como iniciar esse levante. Olha, Roberta, é a participação cidadã. O brasileiro precisa aprender que a cidadania é difícil, ela gera frustrações. Nós não podemos nos abater diante das frustrações. A grande questão é nos arregimentarmos de informação e fazermos as pressões aos parlamentares, né? Não basta ir às urnas e eleger alguém que a gente admire. É preciso continuar essa relação. E essa relação se constrói comentando nas redes sociais, mandando e-mail, telefonando, mandando mensagem do WhatsApp. Nós precisamos exercer a cidadania todo dia. É um ato de cidadão diário. Esse é o caminho, não há outro, Roberto. Doutor Mauro Rosa, muito obrigada pela sua presença. Sua agenda é super concorrida. Para nós é um orgulho estar aqui com o senhor e trazer o seu olhar, a sua expertise, a sua experiência num assunto que é delicadíssimo. Talvez seja um dos assuntos mais preciosos que eu tenho a honra de trazer aqui publicamente através do meu programa. Obrigada pela sua participação. Venha sempre e conte conosco. Aqui o meu programa está completamente com as portas escancaradas para trazer todos que querem ajudar de verdade a educação verdadeira nesse país. Muito obrigada mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho e conte conosco. Eu que agradeço, um abraço a todos. Bom, nós temos que agora fazer um breve intervalo e na volta temos mais um quadro bem especial que eu vou esperar vocês.